O que acontece quando o rei dos deuses se apaixona por uma mortal? E quando esse amor ardente leva à morte, à loucura e ao nascimento de um deus que quebra todas as regras? Essa é a história de Zeus e Semele, um romance proibido, uma armadilha divina e a origem de Dionísio, o deus do vinho, do êxtase e que consegue quebrar a fronteira entre o céu e o inferno. A mortal que encantou o Olimpo. Semele, princesa de Tebas, não era apenas bela. Filha de Cadmo, o fundador de Tebas, e de Harmonia, deusa da concórdia, Semele carregava uma linhagem que misturava realeza mortal e paixão divina, já que era neta de dois dos deuses mais poderosos do Olimpo. Ares, o deus da guerra, e Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Diziam que sua presença causava silêncio nos salões, e que seus olhos tinham um brilho diferente, como se ela pressentisse que o destino a havia escolhido para algo maior. E foi isso que atraiu o olhar de Zeus, o rei dos deuses. Encantado por sua graça, ele desceu do Olimpo disfarçado como um mortal e se aproximou dela em segredo. O que começou como uma paixão proibida logo se transformou em um relacionamento intenso e perigoso. Mas nenhum romance entre deuses e mortais passa despercebido. E Hera, esposa de Zeus, sentiu o cheiro da traição no ar. Hera, com seu temperamento intempestivo, não era apenas ciumenta, mas por vezes cruel em sua vingança. Disfarçada como uma velha conhecida de Semele, infiltrou-se em sua confiança, com palavras suaves e olhar experiente. Hera disse: Você tem certeza de que é mesmo Zeus? Homens já mentiram por menos. Se ele é mesmo o Senhor do Olimpo, por que não prova? Semele, confusa e instigada, acabou convencida de que precisava de uma prova. Não por desconfiança pura, mas talvez também por vaidade. Afinal, ela era uma mortal, lidando com o ser mais poderoso do universo. Então, quando encontrou novamente com Zeus, rogou: Concede-me um pedido e jura pelos deuses que o cumprirá? Zeus, apaixonado, antes mesmo de saber qual seria o pedido, imaginando que para ele nada seria impossível de conceder, jurou pelas águas do rio Estige. Este é o maior dos juramentos que não pode ser quebrado nem mesmo pelos deuses. Foi então que Semele revelou sua vontade, que ele se mostrasse em sua verdadeira forma, com todo o seu resplendor e glória divina. Zeus ficou horrorizado, muito pesaroso. Não podia voltar atrás. Não poderia quebrar o juramento divino. Ele implorou que ela mudasse de ideia, tentou avisar dos perigos, mas ela insistiu, sem entender o verdadeiro poder que ele carregava. A armadilha de Hera havia funcionado perfeitamente. Mostre-se, por tudo que jurou. Mostre-se como realmente é. Zeus hesita, seus dedos tremem. O chão do palácio começa a rachar. Zeus, com uma voz ecoando em 1000 tons ao mesmo tempo, diz: Você não resistirá. Ele solta o último suspiro mortal, e então o mundo se desfaz. Primeiro, os olhos. 2 esferas de plasma brilhante, mais brancas que o sol do meio-dia. Semele grita, mas o som é engolido pelo vácuo. Depois, a pele. Não mais carne, mas tempestade petrificada. Relâmpagos azuis dançando sob uma superfície de mármore vivo. Semele, implorando já em chamas. Pare, por favor, não aguento mais. Mas é tarde demais. Zeus se expande. Seu peito se abre como um universo em nascimento. As mãos de Semele vaporizam primeiro. Depois seus braços viram cinzas douradas. Seu último pensamento é um paradoxo. Ela está sendo assassinada pelo amor mais intenso do cosmos. O nascimento inesperado. O palácio de Tebas ardia em chamas divinas. Semele, outrora uma princesa de beleza inigualável, agora não passava de um vulto dourado dissolvendo-se no ar. Mas antes que as últimas centelhas de sua existência se apagassem, algo milagroso aconteceu. No ventre em chamas de Semele, envolto em líquido amniótico que brilhava como néctar, um pequeno feto resistia. Zeus, em um ato de amor e desespero,
estendeu a mão através das chamas e, com cuidado divino, retirou o pequeno ser ainda pulsante de vida. Com um gesto firme e sem hesitação, abriu sua própria coxa, uma ferida dourada que brilhava como a luz das estrelas. Ali, dentro de uma bolsa de pele, sangue e músculos divinos, ele costurou o feto que ainda não estava totalmente formado, para que ele completasse sua gestação. Com fios feitos de relâmpagos dourados, ele fechou a ferida. Dentro da carne divina de Zeus, o pequeno deus cresceu. Alimentado pelo poder do Olimpo, seu coração batia em sincronia com os raios que cruzavam o céu. Dias se passaram, ou foram séculos, até que, enfim, Dionísio rompeu o silêncio de seu segundo útero, sendo o único deus a nascer duas vezes, primeiro do útero de uma mortal já morta e depois do corpo de um deus. Quando nasceu pela segunda vez, não foi com um choro, mas com um riso. Um som tão puro que fez as videiras brotarem instantaneamente. Seus olhos, verdes como folhas de parreira, já brilhavam com a promessa de festas e êxtase. Em suas mãos minúsculas, um cacho de uva surgiu magicamente. Zeus o ergueu, apresentando-o ao mundo, não como um bastardo, mas como um novo deus do Olimpo, diferente de outros filhos de Zeus com humanos que são denominados como semideuses. Dionísio já nasce como um deus mesmo sendo filho de uma mortal. A vida de Dionísio e a jornada ao submundo. Os antigos o chamavam de Diméterios, ou duas vezes nascido. Os romanos o chamavam de Baco. O bebê ainda corria riscos. Zeus então o confiou a ninfas e sátiros, escondendo-o da fúria de Hera. Criado longe do Olimpo, Dionísio cresceu em meio à natureza selvagem, rodeado por rituais, vinho e danças estáticas. Na infância, Dionísio aprendeu os segredos das florestas. As ninfas lhe ensinaram a linguagem das videiras, como reconhecer as uvas mais doces e o poder das ervas que curavam ou enlouqueciam. Os sátiros, por sua vez, mostraram-lhe a alegria da dança e da música, tocando flautas enquanto ele corria entre as árvores. Na adolescência, seu dom se manifestou. Um dia, ao cortar-se em uma videira, seu sangue se transformou em vinho. As ninfas, assustadas, viram a terra brotar flores onde suas lágrimas caíram. Os sátiros, ébrios de alegria, proclamaram-no seu senhor. Na juventude, começou a sonhar com uma linda mulher de olhos tristes que sumia em um turbilhão de fogo e raios. Em seu íntimo, ele sabia que aquela era Semele, sua mãe. Dionísio então decidiu se consultar com a mais velha das ninfas. Ela está no submundo. Mortais não voltam de lá. Ele, em um misto de tristeza e raiva, olhou para as uvas em sua mão e as esmagou. O suco escorreu vermelho como sangue. Eu não sou um mortal, disse, e não aceito que ela fique nas sombras. Naquela noite, enquanto sátiros e ninfas dormiam, ele partiu em busca da alma perdida de sua mãe. Em algumas versões é dito que Perséfone, a rainha do submundo, apareceu-lhe em uma visão e sussurrou: "Ela está aqui, Dionísio, entre as sombras, mas não perdida. Venha buscá-la se tiver coragem." Sem hesitar, o deus partiu em sua jornada. Não levou tochas, pois seu próprio corpo irradiava uma luz dourada. Seus pés descalços queimavam a terra por onde passava, e as videiras se curvavam em seu caminho, como se reconhecendo seu senhor. Ele chegou ao templo de Prosérpina, um dos portais ocultos que levam ao reino de Hades, e ali ergueu sua voz: "Abram-se portões do submundo. Tragam-me minha mãe, ou encharcarei este lugar com tanto vinho que até as almas esquecidas se embriagarão." A terra estremeceu e uma fenda negra abriu-se diante dele. Dionísio adentrou o reino dos mortos, onde as almas vagavam como sombras sem memória. No salão do trono, Hades o aguardava, sentado em seu trono de ossos e obsidiana. Seus olhos escuros brilharam de curiosidade ao ver o deus do vinho em seu domínio. Hades, com um sorriso irônico: "Então é você o famoso deus duas vezes nascido. Veio perturbar até meu reino?" Dionísio não se intimidou. Ergueu sua taça e dela jorrou um vinho que brilhava como ouro líquido, iluminando as sombras ao redor. "Não vim para perturbar, mas para negociar. Tome, Senhor dos Mortos.
o primeiro vinho que jamais envelhecerá. Hades provou a bebida e, pela primeira vez em eras, sentiu algo que há muito havia esquecido: o calor da vida. E o que deseja em troca? Perguntou com um tom menos severo. Semele, apenas um dia com ela. Hades hesitou, mas o vinho e a determinação de Dionísio o convenceram. E que assim seja. E assim, Dionísio foi levado ao campo de Asfódelos, onde as almas comuns vagueavam em eterno esquecimento. Entre elas, ele a viu, tão bela quanto em seus sonhos, mas com olhos vazios, como se parte dela ainda estivesse presa ao momento de sua morte. Quando seus olhos se encontraram, algo mudou. Você tem os olhos dele, sussurrou Semele, tocando o rosto de Dionísio com mãos quase translúcidas. E o meu sorriso. Dionísio caiu de joelhos, incapaz de conter as lágrimas. Mãe, trouxe algo para você. De sua bolsa retirou um ramo de videira dourada, cultivado em solo divino. Quando Semele o tocou, sua forma tornou-se mais sólida, mais real, como se a vida ainda residisse nela. Hades, observando tudo, finalmente falou. Um dia por ano, ela poderá subir, mas não como mortal, e sim como Tione, a deusa do êxtase esquecido. Dionísio aceitou, mas antes de partir fez uma última oferenda. Derramou vinho no solo do submundo. Onde as gotas caíram, flores negras brotaram, perfumadas e intoxicantes, as primeiras do reino dos mortos. Quando Dionísio retornou ao mundo dos vivos, trouxe consigo mais do que um acordo. Trouxe esperança. Em Eleusis, um novo ritual nasceu, a Ascensão de Tione, onde sacerdotisas dançavam com tochas em honra à mãe perdida e reencontrada. E nas noites de verão dizem que, se você olhar para o céu no momento em que a primeira estrela aparece, poderá ver dois brilhos lado a lado, o relâmpago de Zeus e o sorriso de Semele, finalmente em paz. Assim, Dionísio, o deus que nasceu duas vezes, tornou-se também aquele que desafiou a morte. Não com força, mas com vinho, amor e uma promessa que nem mesmo o submundo pôde negar. Espero que tenham gostado do vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, nos siga para mais mitos e lendas impressionantes como este. Obrigado e até a próxima.